A Aventura da Estrela Ocidental, de Agatha Christie, entregue a vocês em formato de audiolivro por Aventuras Audíveis. Eu estava parado na janela dos quartos de Poirot olhando preguiçosamente para a rua abaixo. Isso é estranho, eu ejaculei de repente, baixinho. O que é, cara May? Perguntou Poirot placidamente, do fundo da sua confortável cadeira. Deduza, Poirot, dos seguintes fatos. Aqui está uma jovem ricamente vestida, com chapéu elegante e peles magníficas. Ela vem andando devagar, olhando para as casas enquanto caminha. Sem que ela saiba, ela está sendo perseguida por 3 homens e uma mulher de meia idade. Um garoto de recados acaba de se juntar a eles e aponta para a garota, gesticulando ao fazê-lo. Que drama isso está sendo representado? A garota é uma bandida e os detetives sombrios estão se preparando para prendê-la. Ou são canalhas e estão conspirando para atacar uma vítima inocente? O que diz o grande detetive? O grande detetive, Karami, escolhe, como sempre, o caminho mais simples. Ele se levanta para ver por si mesmo. E meu amigo se juntou a mim na janela. Em um minuto ele soltou uma risada divertida. Como sempre, seus fatos estão tingidos de seu romantismo incurável. Essa é Miss Mary Marvel, a estrela de cinema. Ela está sendo seguida por um bando de admiradores que a reconheceram. E, em passante, meu caro Hastings, ela está bem ciente do fato. Eu ri. Então tudo está explicado. Mas você não recebe nenhuma nota por isso, Poirot. Foi uma mera questão de reconhecimento. Em verité. E quantas vezes você viu Mary Marvel na tela, cara querido? Eu pensei. Cerca de 1 dúzia de vezes, talvez. E eu, uma vez. No entanto, eu a reconheço e você não. Ela parece tão diferente, respondi debilmente. Ah! Sagrado! Exclamou Poirot. Será que você espera que ela passeie pelas ruas de Londres com um chapéu de cowboy, ou com os pés descalços e um monte de cachos, como uma garota irlandesa? Sempre com você está o não essencial. Lembre-se do caso da dançarina Valeria St. Clair. Encolhi os ombros, um pouco irritado. Mas console-se, Karami, disse Poirot, acalmando-se. Nem tudo pode ser como Hercule Poirot. Conheço bem. Você realmente tem a melhor opinião sobre si mesmo de qualquer pessoa que já conheci. Eu chorei, dividido entre diversão e aborrecimento. O que você irá? Quando alguém é único, sabe disso. E outros compartilham dessa opinião, até mesmo, se não me engano, senhorita Mary Marvel. O que? Sem dúvida. Ela está vindo para cá. Como você entende isso? Muito simplesmente. Esta rua não é aristocrática, cara May. Nele não há médico na moda, nem dentista na moda, muito menos uma modista na moda. Mas existe um detetive da moda. Oui, meu amigo, é verdade, me tornei o modo, o dernier cri. Um diz para outro, comentário. Você perdeu seu estojo dourado. Você deve ir até o pequeno belga. Ele é maravilhoso demais. Cada um vai. Coreis. E eles chegam. Em bandos, cara May. Com problemas dos mais tolos. Um sino tocou abaixo. O que eu disse-lhe? Essa é a senhorita Marvel. Como sempre, Poirot estava certo. Após um breve intervalo, a estrela de cinema americana foi introduzida e nos levantamos. Mary Marvel foi sem dúvida uma das atrizes mais populares da tela. Ela havia chegado recentemente à Inglaterra em companhia do marido, Gregory Beowulf, também ator de cinema. O casamento deles ocorreu há cerca de 1 ano nos Estados Unidos e esta foi a primeira visita deles à Inglaterra. Eles tiveram uma ótima recepção. Todos estavam preparados para enlouquecer por causa de Mary Marvel. Suas roupas maravilhosas, suas peles, suas joias, sobretudo uma joia, o grande diamante que fora apelidado, para combinar com seu dono, de a Estrela Ocidental. Muito, verdadeiro e falso, foi escrito sobre esta famosa pedra que, segundo consta,
estava segurada pela enorme soma de 50.000 libras. Todos esses detalhes passaram rapidamente pela minha mente quando me juntei a Poirot para cumprimentar nossa bela cliente. A senhorita Marvel era pequena e esbelta, muito clara e com aparência de menina, com grandes olhos azuis inocentes de criança. Poirot puxou uma cadeira para ela e ela começou a falar imediatamente. Provavelmente me achará muito tolo, Monsieur Poirot, mas Lord Cronshaw estava me contando ontem à noite como o senhor esclareceu maravilhosamente o mistério da morte do sobrinho dele, e senti que precisava de seu conselho. Ouso dizer que é apenas uma farsa boba, Gregory diz, mas isso está me preocupando até a morte. Ela fez uma pausa para respirar. Poirot sorriu encorajadoramente. Prossiga, senhora. Você compreende, ainda estou no escuro. São essas cartas. Miss Marvel abriu a bolsa e tirou 3 envelopes que entregou a Poirot. Este último os examinou de perto. Papel barato. Nome e endereço cuidadosamente impressos. Vamos ver o interior. Ele retirou o recinto. Eu me juntei a ele e estava inclinado sobre seu ombro. A escrita consistia em uma única frase, cuidadosamente impressa como envelope. Funcionou da seguinte forma: o grande diamante que é o olho esquerdo do Deus deve retornar de onde veio. A segunda carta foi redigida precisamente nos mesmos termos, mas a terceira foi mais explícita. Você foi avisado. Você não obedeceu. Agora o diamante será tirado de você. Na lua cheia, os 2 diamantes que são o olho esquerdo e direito do Deus retornarão. Então está escrito. Tratei a primeira carta como uma piada, explicou Miss Marvel. Quando consegui o segundo, comecei a me perguntar. A terceira veio ontem e me pareceu que, afinal, o assunto poderia ser mais sério do que eu imaginava. Vejo que essas cartas não vieram pelo correio. Não, foram deixados à mão, por um chinês. Isso é o que me assusta. Por quê? Porque foi de um chinque em São Francisco que Gregory comprou a pedra há 3 anos. Vejo, senhora, que a senhora acredita que o diamante a que se refere ser Estrela Ocidental apóstrofo, e finalizou Miss Marvel. É isso mesmo. Na época, Gregory lembra que havia alguma história ligada à pedra, mas Chink não distribuía nenhuma informação. Gregory diz que lhe parecia estar morrendo de medo e com uma pressa mortal para se livrar daquela coisa. Ele só perguntou cerca de 1/10 do seu valor. Foi o presente de casamento de Greg para mim. Poirot assentiu pensativamente. A história parece de um romantismo quase inacreditável. E ainda assim, quem sabe? Rogo-lhe, Hastings, que me dê meu pequeno almanaque. Eu obedeci. Vions, disse Poirot, virando as folhas. Quando é a data da lua cheia? Ah, sexta-feira que vem. Isso é daqui a 3 dias. É bien, senhora. Você procura meu conselho. Eu dou a você. Esta bela história pode ser uma farsa, mas pode não ser. Portanto, aconselho colocar o diamante em minha posse até depois da próxima sexta-feira. Então poderemos tomar as medidas que quisermos. Uma leve nuvem passou pelo rosto da atriz, e ela respondeu constrangida. Receio que isso seja impossível. Você tem isso com você, hein? Poirot observava atentamente. A garota hesitou por um momento, depois enfiou a mão no decote do vestido, puxando uma corrente longa e fina. Ela se inclinou para a frente, abrindo a mão. Na palma da mão, uma pedra de fogo branco, primorosamente incrustada em platina, jazia e piscava solenemente. Poirot prendeu a respiração com um longo silvo. É patente. Ele murmurou. Você permite, senhora? Ele pegou a joia com as próprias mãos e examinou atentamente, depois devolveu-lhe a ela com uma pequena reverência. Uma pedra magnífica, sem falhas. Ah, centavos tominaires. E você carrega isso com você, Vincent? Não, não, sou muito cuidadoso, Monsieur Poirot. Via de regra, fica trancado no meu porta-joias e deixado no cofre do hotel.
Vamos ficar no Magnificent, você sabe. Acabei de trazê-lo hoje para você ver. E você vai deixar isso comigo, nessa paz. Você será aconselhado por Papa Poirot. Bem, veja bem, é por aqui, Monsieur Poirot. Na sexta-feira iremos a Yardley Chase para passar alguns dias com Lord e Lady Yardley. Suas palavras despertaram um vago eco de lembrança em minha mente. Alguma fofoca, o que foi agora? Há alguns anos, Lord e Lady Yardley fizeram uma visita aos Estados Unidos. Corria o boato de que sua senhoria preferia seguir o ritmo com a ajuda de algumas amigas, mas certamente havia algo mais, alguma fofoca que ligava a opinião de Lady Yardley. Nome com de uma estrela de cinema na Califórnia. Por quê? Isso me ocorreu num piscar de olhos. É claro que não era outro senão Gregory Beowulf. Vou lhe contar um segredinho, Monsieur Poirot, continuou a senhorita Marvel. Temos um acordo com Lord Yardley. Há alguma chance de conseguirmos filmar uma peça lá embaixo, em sua pilha ancestral. No Yardley Chase. Eu chorei, interessado. Ora, é um dos locais de exibição da Inglaterra. A senhorita Marvel assentiu. Acho que é mesmo a velha coisa feudal. Mas ele quer um preço bem alto e é claro que ainda não sei se o negócio será concretizado. Mas o Greg e eu sempre gostamos de combinar negócios com prazer. Mas, peço perdão se sou estúpido, senhora. Certamente é possível visitar Yardley Chase sem levar o diamante com você? Uma expressão astuta e dura surgiu nos olhos da senhorita Marvel, o que desmentia sua aparência infantil. De repente, ela parecia bem mais velha. Eu quero usá-lo lá embaixo. Certamente. Eu disse de repente, existem algumas joias muito famosas na coleção Yardley, entre elas um grande diamante. É isso mesmo, disse Miss Marvel brevemente. Ouvi Poirot murmurar baixinho, isso é Versailles. Então ele disse em voz alta, com sua habitual sorte incrível de acertar o alvo. Ele dignifica isso com o nome de psicologia. Então você sem dúvida já conhece Lady Yardley. Ou talvez seu marido conheça. Gregory a conheceu quando ela estava no Oeste, há 3 anos, disse a senhorita Marvel. Ela hesitou por um momento e depois acrescentou abruptamente, algum de vocês já viu a fofoca da sociedade? Ambos nos declaramos culpados com bastante vergonha. Pergunto por que no número desta semana há um artigo sobre joias famosas, e é realmente muito curioso. Ela interrompeu. Levantei-me. Fui até a mesa do outro lado da sala e voltei com o papel em questão na mão. Ela pegou de mim, encontrou o artigo e começou a ler em voz alta. Entre outras pedras famosas pode-se incluir a Estrela do Oriente, um diamante de posse da família Yardley. Um ancestral do atual Lord Yardley trouxe consigo da China, e dizem que uma história romântica está associada a ele. De acordo com isso, a pedra já foi o olho direito de um deus do templo. Outro diamante, exatamente semelhante em forma e tamanho, formava o olho esquerdo, e a história diz que esta joia também seria roubada com o passar do tempo. Um olho irá para o oeste, o outro para o leste, até que eles se encontrem novamente. Então, em triunfo, eles retornarão ao deus. É uma curiosa coincidência que exista atualmente uma pedra que corresponda de perto, em descrição, a esta, e seja conhecida como a Estrela do Ocidente ou a Estrela Ocidental. É propriedade da célebre atriz de cinema, Miss Mary Marvel. Uma comparação das duas pedras seria interessante. Ela parou. É patente, murmurou Poirot. Sem dúvida um romance de primeira água. Ele se virou para Mary Marvel. E você não tem medo, senhora? Você não tem terrores supersticiosos? Você não tenha medo de apresentar esses dois gêmeos siameses um ao outro, para que um chinês não apareça aí, pronto. Levar os dois de volta para a China. Seu tom era zombeteiro, mas imaginei que havia uma corrente de seriedade por trás dele. Não acredito que o diamante de Lady Yardley seja uma pedra tão boa quanto a minha, disse Miss Marvel. De qualquer forma, vou ver. O que mais Poirot teria dito eu não sei,
pois naquele momento a porta se abriu e um homem de aparência esplêndida entrou na sala. Da cabeça negra encaracolada às pontas das botas de couro envernizado, ele era um herói adequado para o romance. Eu disse que passaria por você, Mary, disse Gregory Wolfe. E aqui estou. Bem, o que Monsieur Poirot disse sobre o nosso pequeno problema? Apenas uma grande farsa, como eu. Poirot sorriu para o grande ator. Eles fizeram um contraste ridículo, com ou sem fraude, Sr. Wolfe, disse ele secamente. Aconselhei Madame, sua esposa, a não levar a joia com ela para Yardley Chase na sexta-feira. Estou com você aí, senhor. Eu já disse isso para Mary. Mas lá. Ela é uma mulher por completo. E acho que ela não suporta pensar em outra mulher superando-a na linha de joias. Que bobagem, Gregory, disse Mary Marvell bruscamente. Mas ela corou com raiva. Poirot encolheu os ombros. Senhora, eu aconselhei. Não posso fazer mais nada. Isso é pronto. Ele curvou os dois até a porta. Ah, lá, observou ele, voltando. História de mulheres. O bom marido. Ele acertou em cheio. Tudo meme. Ele não foi diplomático. Certamente não. Contei a ele minhas vagas lembranças. Ele assentiu vigorosamente. Então eu pensei. Mesmo assim, há algo curioso por trás de tudo isso. Com sua permissão, cara ami, vou tomar ar. Aguarde meu retorno, imploro. Não vou demorar. Eu estava meio adormecido na minha cadeira quando a senhoria bateu na porta e enfiou a cabeça para dentro. Outra senhora vai ver o Sr. Poirot, senhor. Eu disse a ela que ele estava fora, mas ela disse que vai esperar, já que veio do campo. Oh, traga-la aqui, senhora Murchison. Talvez eu possa fazer algo por ela. Em outro momento, a senhora foi introduzida. Meu coração deu um pulo quando a reconheci. O retrato de Lady Yardley aparecia com demasiada frequência nos jornais da sociedade para permitir que ela permanecesse desconhecida. Sente-se, Lady Yardley, eu disse, puxando uma cadeira. Meu amigo Poirot está fora, mas tenho certeza de que ele estará de volta em breve. Ela me agradeceu e sentou-se. Um tipo muito diferente, da senhorita Mary Marvell. Alto, moreno, com olhos brilhantes e um rosto pálido e orgulhoso, mas com algo melancólico nas curvas da boca. Senti vontade de estar à altura da ocasião. Por que não? Na presença de Poirot tenho sentido frequentemente uma dificuldade, não pareço no meu melhor. E, no entanto, não há dúvida de que eu também possuo sentido dedutivo em grau acentuado. Inclinei-me para a frente com um impulso repentino. Lady Yardley, eu disse, sei por que você veio aqui. Você recebeu cartas de chantagem sobre o diamante. Não havia dúvida de que meu raio havia acertado em cheio. Ela olhou para mim de boca aberta, toda a cor banida de suas bochechas. Você sabe? Ela engasgou. Como? Eu sorri. Por um processo perfeitamente ilógico. Se a senhorita Marvell recebeu cartas de advertência, senhorita Marvell, ela esteve aqui. Ela acabou de sair. Como eu estava dizendo, se ela, como detentora de um dos diamantes gêmeos, recebeu uma série misteriosa de advertências, você, como detentor da outra pedra, deve necessariamente ter feito o mesmo. Você vê como é simples. Estou certo, então, você também recebeu essas comunicações estranhas. Por um momento ela hesitou, como se estivesse em dúvida se deveria confiar em mim ou não, depois inclinou a cabeça em assentimento com um pequeno sorriso. É isso mesmo, ela reconheceu. Os seus também foram deixados à mão por um chinês? Não, eles vieram pelo correio, mas, diga-me, então a senhorita Marvell passou pela mesma experiência? Contei-lhe os acontecimentos da manhã. Ela ouviu atentamente. Tudo se encaixa. Minhas cartas são duplicatas das dela. É verdade que vieram pelo correio, mas há um perfume curioso impregnando-os, algo do tipo de incenso, que imediatamente me sugeriu o Oriente. O que tudo isso significa?
Eu balancei minha cabeça. Isso é o que devemos descobrir. Você tem as cartas com você? Podemos aprender alguma coisa com os carimbos postais. Infelizmente eu os destruí. Você entende? Na época eu considerei isso uma piada tola. Será verdade que alguma gangue chinesa está realmente tentando recuperar os diamantes? Parece incrível demais. Repassamos os fatos repetidas vezes, mas não conseguimos avançar na elucidação do mistério. Finalmente Lord Yardley levantou-se. Eu realmente não acho que preciso esperar por Monsieur Poirot. Você pode contar tudo isso a ele, não pode? Muito obrigado, senhor. Ela hesitou, com a mão estendida. Capitão Hastings. Claro. Que estúpido da minha parte. Você é amigo dos Cavendish, não é? Foi Mary Cavendish quem me enviou para Monsieur Poirot. Quando meu amigo voltou, gostei de contar-lhe a história do que ocorrera durante sua ausência. Ele me interrogou bastante sobre os detalhes de nossa conversa e pude ler nas entrelinhas que ele não estava muito satisfeito por ter estado ausente. Também imaginei que o querido velho era o menos inclinado a sentir ciúmes. Tornou-se uma pose para ele menosprezar consistentemente minhas habilidades, e acho que ele ficou decepcionado por não encontrar nenhuma brecha para críticas. Eu estava secretamente bastante satisfeito comigo mesmo, embora tentasse esconder o fato por medo de irritá-lo. Apesar de suas idiosincrasias, eu era profundamente apegado ao meu curioso amiguinho. Bem, ele disse finalmente, com uma expressão curiosa no rosto. A trama se desenvolve. Passe-me, peço-lhe, aquele perágio que está na prateleira de cima. Ele virou as folhas. Ah, aqui estamos. Jardim. 10º Visconde, serviu na Guerra da África do Sul. Tudo não é um pas de importância. Mar. 1907 Excelentíssimo Mal de Stopperton, quarta filha do terceiro Barão Cotterill. Tem isso. 2 filhas, nascidas em 1908, 1910. Clubes. Residências. Vá lá, isso não se diz muito. Mas amanhã de manhã veremos esse milord. O quê? Sim. Eu telegrafei para ele. Achei que você tivesse lavado as mãos sobre o caso. Não estou representando a senhorita Marvell, já que ela se recusa a seguir meus conselhos. O que faço agora é para minha própria satisfação, a satisfação de Hercule Poirot. Decididamente, devo ter um dedo nesta torta. E você calmamente telefona para Lord Yardley para correr até a cidade apenas para sua conveniência. Ele não ficará satisfeito. Ao contrário, se eu preservar para ele o diamante de sua família, ele ficará muito grato. Então você realmente acha que há uma chance de ser roubado? Eu perguntei ansiosamente, quase uma certeza, respondeu Poirot placidamente. Tudo aponta nessa direção. Mas como? Poirot interrompeu minhas ansiosas perguntas com um leve gesto de mão. Agora não, eu lhe peço. Não vamos confundir a mente. E observe aquele pariato apóstrofo. Como você o substituiu? Veja bem, não que os livros mais altos fiquem na prateleira de cima, os próximos mais altos na fileira abaixo, e assim por diante. Assim, temos ordem, método, que, como já lhe disse muitas vezes, Hastings, exatamente, eu disse apressadamente, e coloquei o volume ofensivo em seu devido lugar. Lord Yardley revelou-se um esportista alegre, de voz alta, com um rosto um tanto vermelho, mas com uma bonomia bem-humorada que era distintamente atraente e compensava qualquer falta de mentalidade. É um negócio extraordinário, Monsieur Poirot. Não consigo entender nada disso. Parece que minha esposa tem recebido cartas estranhas e que essa senhorita Marvell também as recebeu. O que tudo isso significa? Poirot entregou-lhe o exemplar de Society Gossip. Primeiro, milord, gostaria de perguntar se esses fatos estão substancialmente corretos. O colega pegou. Seu rosto escureceu de raiva enquanto ele lia. Maldita bobagem. Ele balbuciou. Nunca houve nenhuma história romântica ligada ao diamante.
Veio originalmente da Índia, creio eu. Nunca ouvi falar de toda essa coisa de Deus chinês. Ainda assim, a pedra é conhecida como a estrela do Oriente. Bem, e se for? Ele exigiu com raiva. Poirot sorriu um pouco, mas não respondeu diretamente. O que eu lhe pediria que fizesse, milord, é que eu se colocasse em minhas mãos. Se você fizer isso sem reservas, tenho grandes esperanças de evitar a catástrofe. Então você acha que há realmente algo nessas histórias de gatos selvagens? Você fará o que eu peço? Claro que vou, mas... Bem, então permita que eu lhe faça algumas perguntas. Este caso de Yardley Chase está, como você disse, tudo acertado entre você e o Sr. Rolfe. Oh, ele te contou sobre isso, não foi? Não, não há nada resolvido. Ele hesitou, a cor vermelho tijolo de seu rosto se aprofundando. É melhor esclarecer as coisas. Fiz papel de idiota em muitos aspectos, Monsieur Poirot, e estou endividado, mas quero parar. Gosto das crianças e quero consertar as coisas e poder continuar morando no antigo lugar. Gregory Rolfe está me oferecendo muito dinheiro, o suficiente para me colocar de pé novamente. Não quero fazer isso, odeio a ideia de toda aquela multidão encenando em volta do Chase, mas talvez seja necessário, a menos que... Ele se interrompeu. Poirot olhou atentamente. Você tem, então, outra corda em seu arco. Permitir que eu dê um palpite? É para vender a estrela do Oriente. Lord Yardley assentiu. É isso. Está na família há algumas gerações, mas não está vinculado. Ainda assim, não é a coisa mais fácil do mundo encontrar um comprador. Ofberg, o homem de Eton Garden, está à procura de um provável cliente, mas terá que encontrar um em breve, ou será um fracasso. Mais uma pergunta, permita-me, Lady Yardley, qual plano ela aprova? Oh, ela se opõe veementemente à minha venda da joia. Você sabe o que são as mulheres. Ela é totalmente a favor dessa façanha cinematográfica, compreendo, disse Poirot. Ele permaneceu pensativo por um momento e depois levantou-se rapidamente. Você volta para Yardley Chase imediatamente. Bem, não diga nenhuma palavra a ninguém, mas espere-nos lá esta noite. Chegaremos pouco depois das 5. Tudo bem, mas não vejo. Ça n'a pas d'importância, disse Poirot gentilmente. Você quer que eu guarde para você o seu diamante, n'est-ce pas? Sim, mas, então faço o que eu digo. Um nobre tristemente perplexo saiu da sala. Eram 5:30 quando chegamos a Yardley Chase e seguimos o digno mordomo até o antigo salão revestido de painéis com sua lareira de lenha em chamas. Uma bela imagem encontrou nossos olhos, Lady Yardley e seus 2 filhos, a orgulhosa cabeça escura da mãe inclinada sobre os 2 louros. Lord Yardley estava perto deles, sorrindo para eles. Monsieur Poirot e Capitão Hastings, anunciou o mordomo. Lady Yardley ergueu os olhos assustada. O marido avançou incerto, os olhos buscando instruções de Poirot. O homenzinho estava à altura da ocasião. Todas as minhas desculpas. É que eu ainda investigo esse caso da senhorita Marvell. Ela vem até você na sexta-feira, não é? Primeiro faço um pequeno tour para ter certeza de que tudo está seguro. Também gostaria de perguntar a Lady Yardley se ela se lembra de todos os carimbos postais das cartas que recebeu. Lady Yardley balançou a cabeça com pesar. Receio que não. É estúpido da minha parte. Mas, veja você, nunca sonhei em levá-los a sério. Você vai passar a noite? Disse Lord Yardley. Oh, milord, temo incomodá-lo. Deixamos nossas malas na pousada. Está tudo bem. Lord Yardley teve a deixa. Vamos mandar buscá-los. Não, não, sem problemas, eu lhe garanto. Poirot deixou-se persuadir e, sentando-se ao lado de Lady Yardley, começou a fazer amizade com as crianças. Em pouco tempo eles estavam todos brincando juntos e me arrastaram para o jogo. Vous êtes bonne Mary, disse Poirot,
com uma pequena reverência galante, enquanto as crianças eram retiradas com a relutância por uma enfermeira severa. Lady Yardley alisou o cabelo despenteado. Eu os adoro, disse ela com um pouco de dificuldade na voz. E eles você, com razão. Poirot curvou-se novamente. Soou um gongo de vestir e nos levantamos para subir para nossos quartos. Nesse momento o mordomo entrou com um telegrama numa bandeja que entregou a Lord Yardley. Este último abriu com uma breve palavra de desculpas. Ao lê-lo, ele enrijeceu visivelmente. Com uma ejaculação, ele entregou à esposa. Então ele olhou para meu amigo. Só um minuto, Monsieur Poirot. Eu sinto que você deveria saber sobre isso. Edilberg. Ele acha que encontrou um cliente para o diamante, um americano, que partirá amanhã para os Estados Unidos. Vão enviar um sujeito esta noite para examinar a pedra. Por Júpiter, porém, se isso acontecer, as palavras lhe faltaram. Lady Yardley se virou. Ela ainda segurava o telegrama na mão. Gostaria que você não o vendesse, George, disse ela, em voz baixa. Está na família há muito tempo. Ela esperou, como se esperasse uma resposta, mas quando não houve resposta, seu rosto endureceu. Ele encolheu os ombros. Devo me vestir. Suponho que será melhor exibir as mercadorias. Ela se virou para Poirot com uma leve careta. É um dos colares mais horríveis que já foi desenhado. George sempre prometeu redefinir as pedras para mim, mas isso nunca foi feito. Ela saiu da sala. Meia hora depois, estávamos os três reunidos na grande sala, esperando a senhora. Já passavam alguns minutos da hora do jantar. De repente, ouviu-se um farfalhar baixo e Lady Yardley apareceu emoldurada na porta, uma figura radiante num longo vestido branco e brilhante. Em torno da coluna do seu pescoço havia um riacho de fogo. Ela ficou lá com uma mão apenas tocando o colar. Eis o sacrifício, disse ela alegremente. Seu mau humor parecia ter desaparecido. Espere enquanto eu acendo a grande luz e você deletará seus olhos com o colar mais feio da Inglaterra. Os interruptores estavam do lado de fora da porta. Quando ela estendeu a mão para eles, algo incrível aconteceu. De repente, sem qualquer aviso, todas as luzes se apagaram, a porta bateu e do outro lado veio um grito longo e penetrante de mulher. Meu Deus! Gritou Lord Yardley. Essa era a voz de Maude. O que aconteceu? Corremos às cegas para a porta, atirando uns contra os outros na escuridão. Passaram-se alguns minutos antes que pudéssemos encontrá-lo. Que visão encontrou nossos olhos? Lady Yardley estava deitada inconsciente no chão de mármore, com uma marca vermelha na garganta branca, onde o colar havia sido arrancado. Quando nos inclinamos sobre ela, sem saber se ela estava viva ou morta, suas pálpebras se abriram. O chinês, ela sussurrou dolorosamente. O chinês, a porta lateral. Lord Yardley levantou-se com um juramento. Eu o acompanhei, meu coração batendo descontroladamente. O chinês de novo. A porta lateral em questão era pequena no ângulo da parede, a não mais de 10 metros do local da tragédia. Quando chegamos lá, dei um grito. Ali, pouco antes da soleira, estava o colar brilhante, evidentemente deixado cair pelo ladrão no pânico de sua fuga. Eu mergulhei alegremente sobre ele. Então soltei outro grito que Lord Yardley fez eco. Pois no meio do colar havia uma grande lacuna. A estrela do Oriente estava faltando. Isso resolve tudo, eu respirei. Esses não eram ladrões comuns. Esta pedra era tudo o que eles queriam. Mas como o sujeito entrou? Através desta porta. Mas está sempre trancado. Eu balancei minha cabeça. Não está trancado agora. Ver. Abriu enquanto falava. Ao fazer isso, algo caiu no chão. Eu peguei. Era uma peça de seda e o bordado era inconfundível. Tinha sido arrancado do manto de um chinês. Na pressa dele, ele ficou preso na porta. Expliquei. Vê, rápido. Ele não pode ter ido longe ainda. Mas em vão caçamos e procuramos.
Na escuridão total da noite, o ladrão achou fácil fugir. Voltamos com relutância e Lord Yardley enviou um dos lacaios às pressas para chamar a polícia. Lady Yardley, devidamente ministrada por Poirot, que é tão bom quanto uma mulher nestes assuntos, estava suficientemente recuperada para poder contar a sua história. Eu ia acender a outra luz, disse ela, quando um homem se lançou sobre mim por trás. Ele arrancou meu colar do pescoço com tanta força que caí de cabeça no chão. Ao cair, vi-o desaparecer pela porta lateral. Então percebi, pelo rabo de cavalo e pelo manto bordado, que ele era chinês. Ela parou com um estremecimento. O mordomo reapareceu. Ele falou em voz baixa com Lord Yardley. Um cavalheiro da casa do Sr. Berg, milord. Ele diz que você o espera. Deus do céu! Gritou o nobre distraído. Preciso vê-lo, suponho. Não, aqui não, Mullings, na biblioteca. Chamei Poirot de lado. Olha aqui, meu caro, não seria melhor voltarmos para Londres? Você acha que sim, Hastings? Por quê? Bem, eu tossi delicadamente. As coisas não têm ido muito bem, não é? Quero dizer, você diz a Lord Yardley para se colocar em suas mãos e tudo ficará bem, e então o diamante desaparece debaixo do seu nariz. É verdade, disse Poirot, bastante desanimado. Não foi um dos meus triunfos mais marcantes. Essa forma de descrever os acontecimentos quase me fez sorrir, mas me mantive firme. Então, tendo, perdoe a expressão, feito uma bagunça nas coisas, você não acha que seria mais elegante partir imediatamente? E o jantar, sem dúvida excelente, que o chefe de Lord Yardley preparou. Oh, o que é o jantar? Eu disse impacientemente. Poirot ergueu as mãos horrorizado. Seguide eu. É que neste país vocês tratam os assuntos gastronômicos com uma indiferença criminosa. A outra razão pela qual deveríamos voltar para Londres o mais rápido possível, continuei. O que é isso, meu amigo? O outro diamante, eu disse, baixando a voz. Senhorita Marvell. É bien, e daí? Você não vê? Sua obtusidade incomum me irritou. O que aconteceu com sua inteligência geralmente aguçada? Eles têm um, agora vão buscar o outro. Teens! Exclamou Poirot, recuando um passo e olhando-me com admiração. Mas seu cérebro marcha maravilhado, meu amigo. Imagine que no momento eu não tinha pensado nisso. Mas há muito tempo. A lua cheia, só na sexta-feira. Balancei minha cabeça em dúvida. A teoria da lua cheia me deixou totalmente fria. No entanto, consegui o que queria com Poirot e partimos imediatamente, deixando para trás uma nota de explicação e desculpas a Lord Yardley. Minha ideia era ir imediatamente ao Magnífico e contar à senhorita Marvell o que havia acontecido, mas Poirot vetou o plano e insistiu que amanhã seria suficiente. Eu cedi de má vontade. De manhã, Poirot parecia estranhamente pouco disposto a sair. Comecei a suspeitar que, tendo cometido um erro no início, ele estava singularmente relutante em prosseguir com o caso. Em resposta às minhas persuasões, ele ressaltou, com admirável bom senso, que como os detalhes do caso em Yardley Chase já estavam nos jornais matutinos, os Rolfes saberiam tanto quanto poderíamos contar-lhes. Eu cedi sem querer. Os acontecimentos provaram que meus pressentimentos eram justificados. Por volta das 2 horas, o telefone tocou. Poirot atendeu. Ele ouviu por alguns momentos, depois com um breve bien, Gisserai, desligou e virou-se para mim. O que você acha, cara May? Ele parecia meio envergonhado, meio animado. O diamante da senhorita Marvell foi roubado. O quê? Eu chorei, saltando. E o que dizer da lua cheia agora? Poirot baixou a cabeça. Quando isto aconteceu? Esta manhã, eu entendo. Balancei minha cabeça tristemente. Se você tivesse me ouvido. Você vê que eu estava certo. Parece que sim, carame, disse Poirot cautelosamente. As aparências enganam, dizem, mas certamente parece que sim.
Enquanto corríamos de táxi para o Magnífico, fiquei intrigado com a verdadeira essência do esquema. Essa ideia de lua cheia foi inteligente. O objetivo era fazer com que nos concentrássemos na sexta-feira e, assim, estivéssemos desprevenidos de antemão. É uma pena que você não tenha percebido isso. Mãe foi. Disse Poirot alegremente, com a indiferença bastante restaurada após o breve eclipse. Não se pode pensar em tudo. Eu lamento por ele. Ele odiava fracasso de qualquer tipo. Anime-se, eu disse consoladoramente. Mais sorte da próxima vez. No Magnificente, fomos imediatamente levados ao escritório do gerente. Gregory Rolfe estava lá com 2 homens da Scotland Yard. Um funcionário de rosto pálido estava sentado em frente a eles. Rolfe acenou para nós quando entramos. Estamos chegando ao fundo da questão, disse ele. Mas é quase inacreditável. Como o cara teve coragem, não consigo imaginar. Poucos minutos foram suficientes para nos dar os fatos. O Sr. Rolfe saiu do hotel às 11h15. Às 11h30, um cavalheiro, de aparência tão parecida com ele que era aceitável, entrou no hotel e exigiu a caixa de joias do cofre. Ele assinou devidamente o recibo, comentando descuidadamente ao fazê-lo: parece um pouco diferente do meu recibo normal, mas machuquei a mão ao sair do táxi. O funcionário apenas sorriu e comentou que via muito pouca diferença. Rolfe riu e disse: bem, desta vez não me considere um bandido. Tenho recebido cartas ameaçadoras de um chinês, e o pior de tudo é que eu também pareço um chink. É algo relacionado aos olhos. Olhei para ele, disse o funcionário que nos contava isso, e percebi imediatamente o que ele queria dizer. Os olhos se inclinavam aos cantos como os de um oriental. Eu nunca tinha notado isso antes. Droga, caro, rugiu Gregory Rolfe, inclinando-se para frente. Você percebe isso agora? O homem olhou para ele e começou. Não, senhor, disse ele. Não posso dizer que sim. E, na verdade, não havia nada remotamente oriental nos francos olhos castanhos que fitavam os nossos. O homem da Scotland Yard grunhiu. Cliente ousado. Achei que os olhos poderiam ser notados e peguei o touro pelos chifres para desarmar suspeitas. Ele deve ter observado você sair do hotel, senhor, e entrou assim que você estava bem longe. E o porta-joias? Perguntei. Foi encontrado em um corredor do hotel. Apenas uma coisa foi levada, a estrela ocidental. Nós nos encaramos, a coisa toda era tão bizarra, tão irreal. Poirot levantou-se rapidamente. Temo que não tenha sido de muita utilidade, disse ele com pesar. É permitido ver madame. Acho que ela está prostrada com choque, explicou Rolfe. Então talvez eu possa trocar algumas palavras a sós com você, monsieur. Certamente. Cerca de 5 minutos depois, Poirot reapareceu. Agora, meu amigo, disse ele alegremente. Para um correio. Tenho que enviar um telegrama. Para quem? Sr. Yardley. Ele descartou outras perguntas deslizando o braço pelo meu. Vê, cara May. Eu sei tudo o que você sente sobre esse negócio miserável. Eu não me diferenciei. Você, no meu lugar, poderia ter se destacado. Bem, tudo é admitido. Vamos esquecer isso e almoçar. Eram cerca de 4 horas quando entramos nos aposentos de Poirot. Uma figura levantou-se de uma cadeira perto da janela. Era Lord Yardley. Ele parecia abatido e perturbado. Recebi seu telegrama e subi imediatamente. Olha aqui, Steven Elberg e eles não sabem nada sobre aquele homem deles ontem à noite, nem sobre o telegrama. Você acha isso? Poirot ergueu a mão. Minhas desculpas. Enviei aquele telegrama e contratei o cavalheiro em questão. Você, mas por quê? O quê? O nobre balbuciou impotente. Minha pequena ideia era levar as coisas à tona, explicou Poirot placidamente. Traga as coisas à tona. Oh meu Deus, gritou Lord Yardley, e o estratagema deu certo, disse Poirot alegremente.
Portanto, milord, tenho muito prazer em devolver-lhe isso. Com um gesto dramático ele produziu um objeto brilhante. Era um grande diamante. A estrela do Oriente, ofegou Lord Yardley. Mas eu não entendo, não. Disse Poirot. Não importa. Acredite, foi necessário que o diamante fosse roubado. Prometi-lhe que deveria ser preservado para você e mantive minha palavra. Você deve permitir que eu guarde meu segredinho. Transmita, peço-lhe, as garantias do meu mais profundo respeito a Lady Yardley e diga-lhe quanto estou satisfeito por poder devolver-lhe a joia. Que boa temps, não é? Bom dia, milord. E sorrindo e conversando, o homenzinho incrível conduziu o perplexo nobre até a porta. Ele voltou esfregando suavemente as mãos. Poirot, eu disse. Estou bastante demente. Não, cara-me, mas você está, como sempre, em uma névoa mental. Como você conseguiu o diamante? Do Sr. Rolf. Rolf. Mas as cartas de advertência, o chinês, o artigo na Society Gossip, tudo surgiu do cérebro engenhoso do Sr. Rolf. Os dois diamantes, supostamente tão milagrosamente parecidos, bah! Eles não existiam. Só havia um diamante, meu amigo. Originalmente da coleção Yardley, há 3 anos está na posse do senhor. Ele roubou esta manhã com a ajuda de um toque de tinta graxa no canto de cada olho. Ah, preciso vê-lo no filme. Ele é mesmo um artista, seu Ilá. Mas por que ele deveria roubar seu próprio diamante? Eu perguntei, intrigado. Por muitas razões. Para começar, Lady Yardley estava ficando inquieta. Senhora Yardley? Você compreende que ela ficou muito sozinha na Califórnia. O marido dela estava se divertindo em outro lugar. O Sr. Rolf era bonito, tinha um ar de romance. Mas, ao fundo, ele é muito profissional, Simonsieur. Ele fez amor com Lady Yardley e depois a chantageou. Eu contei a verdade à senhora outra noite e ela admitiu. Ela jurou que tinha sido apenas indiscreta, e eu acredito nela. Mas, sem dúvida, Rolf tinha cartas dela que poderiam ser distorcidas para suportar uma interpretação diferente. Aterrorizada pela ameaça de divórcio e pela perspectiva de se separar dos filhos, ela concordou com tudo que ele desejava. Ela não tinha dinheiro próprio e foi forçada a permitir que ele substituísse a pedra real por uma réplica em pasta. A coincidência da data do aparecimento da estrela ocidental impressionou-me imediatamente. Tudo vai bem. Lord Yardley se prepara para se preparar, para se estabelecer. E então surge a ameaça da possível venda do diamante. A substituição será descoberta. Sem dúvida ela escreve freneticamente para Gregory Rolf, que acaba de chegar à Inglaterra. Ele o calma prometendo arrumar tudo e se prepara para um duplo salto. Desta forma, ele acalmará a senhora, que poderia possivelmente contar tudo ao marido, um caso que não agradaria em nada ao nosso chantagista. Ele terá 50.000 libras em dinheiro do seguro. Ah, você tinha esquecido isso, e ainda assim tem o diamante. Nesse ponto coloquei meu dedo na torta. E anunciada a chegada de um especialista em diamantes. Lady Yardley, como eu tinha certeza de que faria, imediatamente organiza um assalto, e o faz muito bem também. Mas Hercule Poirot só vê factos. O que acontece na realidade? A senhora apaga a luz, bate a porta, joga o colar no corredor e grita. Ela já arrancou o diamante com o alicate lá em cima. Mas vimos o colar no pescoço dela. Eu me opus. Exijo perdão, meu amigo. Sua mãe escondeu a parte onde a lacuna teria aparecido. Colocar previamente um pedaço de seda na porta é brincadeira de criança. É claro que, assim que Rolf soube do roubo, ele organizou sua própria pequena comédia. E ele tocou muito bem. O que você disse a ele? Eu perguntei com viva curiosidade. Eu disse a ele que Lady Yardley havia contado tudo ao marido, que eu estava autorizado a recuperar a joia e que, se ela não fosse entregue imediatamente, o processo seria iniciado. Também mais algumas pequenas mentiras que me ocorreram.
Ele era como ser em minhas mãos. Eu ponderei sobre o assunto. Parece um pouco injusto com Mary Marvel. Ela perdeu seu diamante sem culpa própria. Bah, disse Poirot brutalmente. Ela tem uma propaganda magnífica. Isso é tudo com que ela se importa, aquele. Agora outra, ela é diferente. Bonnie Mary, Tresfemi. Sim, respondi em dúvida, dificilmente compartilhando da opinião de Poirot sobre a feminilidade. Suponho que foi Rolf quem lhe enviou as cartas duplicadas. Paz do tu, disse Poirot rapidamente. Ela seguiu o conselho de Mary Cavendish para buscar minha ajuda em seu dilema. Então ela soube que Mary Marvel, que ela sabia ser sua inimiga, estivera aqui, e mudou de ideia, aproveitando um pretexto que você, meu amigo, lhe ofereceu. Bastaram algumas perguntas para me mostrar que você contou a ela sobre as cartas, e não ela a você. Ela aproveitou a oportunidade que suas palavras ofereceram. Não acredito, gritei, magoada. Sim, Karami, é uma pena que você não estude psicologia. Ela lhe contou que as cartas foram destruídas. Oh, Lala, uma mulher nunca destrói uma carta se puder evitá-lo. Nem mesmo que fosse mais prudente fazê-lo. Está tudo muito bem, eu disse, minha raiva aumentando, mas você me fez de bobo. Do começo ao fim. Não, está tudo bem tentar explicar depois. Realmente há um limite. Mas você estava se divertindo muito, meu amigo. Não tive coragem de destruir suas ilusões. Não é bom. Você foi longe demais desta vez. Segui eu. Mas como você se enfurece por nada, Karami. Estou farto. Saí, batendo a porta. Poirot tinha feito de mim motivo de chacota. Decidi que ele precisava de uma lição afiada. Eu deixaria passar algum tempo antes de perdoá-lo. Ele me encorajou a fazer papel de boba. Fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de aventuras audíveis. Certifique-se de encontrar audiolivros mais divertidos no canal.